Olá pessoal, boa noite, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem, que todos tenham tido uma excelente semana. E nós estamos aqui mais uma vez para o nosso Servir Planetário. Então sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu ver de onde que vocês estão falando, também como que estão se sentindo. A gente tem aqui a Pérola, que está em Mogi das Cruzes, Sidney em Ribeirão Preto, a Denise em Juiz de Fora, temos a Lucimar, o Lucimar, né, em Piracema, temos também a Tereza em Campo Grande, Janete em Florianópolis, Ceissa em Salvador, deixa eu ver quem mais que está aqui, Sandra em Itapoá, deixa eu ver aqui, Adriana em Copenhague, e também temos a Sinara em Nova Lima. Então sejam todos muito bem-vindos. Até hoje a gente tem uma energia, deu uma baixada na energia na ressonância Schumann, e eu até ia perguntar como que foi para vocês o dia de hoje, né? Porque a gente vinha numa crescente de energia, principalmente aquela mancha branca no nosso gráfico lá, que a gente entende que são energias de quinta dimensão, né, energia gama, que ela movimenta, e hoje a gente já tem uma queda, né? Então, é aqueles movimentos bruscos que vão acontecendo e que muitas vezes nós temos que lidar com isso. Tá vendo aqui a Nel comentando com sinusite, né? E tem muita gente que está tendo algum processo, né, até acontecendo no corpo. A gente comentou, inclusive, isso na nossa live de ontem, né? Quem não assistiu, fica também esse convite para assistir, que a gente explicou sobre os portais, né, que estão em andamento, o portal, né, que está em andamento e que está interagindo em forma de energia, tá? Para hoje também, para a gente conversar um pouquinho, né, eu até separei aqui um textinho de uma postagem antiga que a gente fez, que ela explica, ela fala sobre os guias e mentores. Eu acredito que muita gente já pegou, mas nós fizemos uma live também explicando sobre a diferença de guias e mentores, como que eles estão, né, junto da gente na nossa caminhada, na nossa jornada aqui. E eu até queria saber de vocês, né, quem por vezes solicita, chama, né, os seus guias, mentores, para algum auxílio, para algum amparo, alguma forma, né, que é esse o intuito deles. Então, eu separei essa é uma postagem antiga que a gente fez para a gente, vamos dizer, relembrar, conversar novamente, né, sobre e também para a gente entender um pouquinho sobre isso, tá? O que que acontece? Que, ó, tem bastante gente que chama, tá? A gente separou. Primeiro a gente vai falar então aqui dos guias, tá? Eu vou ler aqui porque isso é uma postagem antiga que a gente fez. Os guias espirituais, eles têm como função principal, tá? Só me avisem se o sinal tá indo bem para você, se a live tá fluindo bem, tá? Porque aqui para mim às vezes dá uma oscilada aqui, a gente tá nessas ventanias aqui no Rio Grande do Sul, então qualquer coisa vocês me avisem, tá? Então, a função principal dos guias espirituais é proteção, orientação e acompanhamento espiritual, tá? A gente pode dizer que aqueles que ficam mais próximos de você, que eles vêm fazer, né, aquele acompanhamento direto na sua jornada, na sua encarnação, tá? A atuação deles, dos guias espirituais, tá? Eles vão ajudar a gente em algumas decisões que a gente vai tendo no dia a dia, na nossa proteção energética e também nosso alinhamento com o nosso plano de alma, tá? Por aqui vai transcorrendo, então vão trazer inspirações, vão trazer intuições, vão trazer formas que, que levem, né, nesse intuito do que a gente comentou aqui. A conexão deles com a gente, dos guias, tá? Geralmente eles estão com nós, acompanham a gente por longos períodos de tempo, e muitas vezes durante toda a encarnação, tá. Então, muitas vezes os guias, eles vão ficar com você toda a encarnação, porque eles têm essa proximidade. Como, a gente poderia dizer assim, um guia, muitas vezes você está encarnado hoje, né, e na encarnação anterior, ele estava encarnado e você era o guia dele, né.
você era o guia dele, porque são almas muito próximas da gente, só que um está encarnado, outro está fazendo esse papel do outro lado, tá? Geralmente a origem dos nossos guias ancestrais, né, que da nossa própria linha ancestral, podem ser, espíritos de luz, xamãs, né, seres estelares mesmos também, ou até versões, né, superiores de nós mesmos, que é o nosso eu superior, que é o caso que acontece muitas vezes aqui até com o Charim, que a gente vem aqui e faz lives e diz o Charim está vindo aqui trazer, então tem esses casos também, tá? Então esses são os guias, tem uma proximidade maior. Os mentores, tá? A gente entra nos mentores. A função principal dos mentores já muda um pouco, tá? Eles vão trazer ensinamentos, desenvolvimento dos nossos dons. A gente às vezes fala em mediunidade, e isso tem a ver com fases da vida, a gente já vai explicar um pouquinho também, né? E expansão da consciência. Então, os mentores, eles têm uma tarefa que ela vai um pouco mais para cima, a gente poderia dizer assim, tá? Eles, em forma de atuação, eles vão trazendo conhecimentos específicos, tecnologias espirituais, códigos ou sabedorias para a gente, né, conectando a gente com estas coisas, conforme cada fase da nossa jornada. E aqui entra um ponto bem interessante, que é a própria conexão dos mentores, tá? Que eles geralmente entram em momentos chave da nossa evolução, podendo ser temporários ou rotativos. Então, a gente poderia dizer que vários de nós aqui temos mentores em comum, né? A gente daqui a pouco vai explicar quais são os seres que geralmente, os tipos de seres que é mais comum serem mentores, mas muitas vezes, né, a gente tem vários mentores em comum. Às vezes você tem um mentor que ele ficou um tempo com você, naquela fase da vida, naquele propósito que tinha, naquele caminhar, né? Depois troca, vem outros, porque daí muda o objetivo, muda, vamos dizer, a experiência que ele tem, muda os conhecimentos que ele tem, então vai mudando. Por isso que a gente até sempre brincava muito quando nós fazíamos algumas lives, né, que o mentor, né, às vezes a gente diz assim, o meu mentor, né, o meu mentor, e até os guias é a mesma coisa, eles não estão ali a nosso serviço, digamos assim, tá? Ao bel prazer, assim, de estar, eles estão auxiliando a nossa caminhada. Então é lógico, né, que um mentor, e muitas vezes até eu vou colocar aqui, ó, a origem deles, geralmente eles são seres mais especializados, como mestres ascensionados, como seres estelares, né, arcturianos, pleiadianos, e eles vão atuar, tá, num sentido mais como se fossem nossos professores. Então, por isso que existe mentores que estão acompanhando várias pessoas. Se for um mestre ascensionado, por exemplo, vou pegar o Saint-Germain, provavelmente ele está sendo mentor junto com as suas equipes espirituais também, tá? Várias pessoas, várias, formando inclusive várias egrégoras. Então, muitas vezes eles se modificam. Dá um exemplo disso. Um tempo atrás, a gente estabeleceu por aqui a conexão com o Shantia Cash. E ela, né, quando se apresentou, quando veio, né, talvez ela já tivesse mais tempo, mas quando nós tomamos consciência, né, do seu auxílio, que ela estava participando aqui junto com a gente, nós entendemos que isso tinha um objetivo, um propósito, tá? No sentido de nos auxiliar na estruturação dos conhecimentos, dos cursos, né, das formas. Então, ela veio participar disso, tá? Então, por exemplo, a gente até está com a turma do Kumar, né, que vai ter esse final de semana, vão ser as aulas, ela também, né, auxilia nesse propósito, né, a Shantia Cash, que é uma mentora nossa aqui, de organizar estas coisas, né, de poder colocar uma estrutura nessas coisas. Não quer dizer que ela venha e dê tudo mastigado para a gente, mas ela traz formas, né, que a gente consiga estabelecer esses propósitos. Então, nesse sentido que
que até alguém vai perguntar, mas a Shantia Cash provavelmente tem outras pessoas e que inclusive estão aqui na live, que fazem parte também vamos dizer, da nossa rede de conhecimentos, de egrégora, que também é mentorado por ela, né? Então, mentores são assim. Para a gente resumir essa diferença de guias e mentores, um resumo bem prático, tá? O guia, ele nos acompanha, e o mentor, ele nos ensina, tá? Então, o guia, ele nos acompanha por mais tempo e os mentores, eles nos ensinam. Existe toda essa troca. Alguém perguntou agora há pouco aqui os anjos da guarda. São só nomenclaturas diferentes, tá? Quando a gente vai tentar entender um contexto espiritual de almas de seres, são só nomenclaturas diferentes. Se você pegar um anjo da guarda, pode ser um mestre ascensionado, né? Então, são nomenclaturas que a gente utiliza, né, que muitas pessoas utilizam, porque depende também de onde vem, né? Às vezes você vem de uma, vamos dizer, de uma religião católica. Lá o pessoal usa mais essas nomenclaturas de anjos, ou outras, mas no fim é a mesma coisa. Guias, mentores, anjo da guarda, as crianças, né? Até para ter esse entendimento, esse tratamento com as crianças, se usa muito a expressão anjo da guarda. E o que é verdade, porque as crianças, né, principalmente até os 7 anos, parentes desencarnados podem nos auxiliar, com certeza. E assim fazem também, né? As crianças até os 7 anos, elas têm um campo muito fechado, né? Como se os guias, principalmente, estão ali, né? Na volta, protegendo o campo, deixando tudo muito sereno, muito tranquilo para que ela possa desenvolver as suas coisas. É. E agora, se você pega, por exemplo, um mentor das crianças, eles vão se modificando, vão vindo conforme ela também vai vivenciando a sua vida, né, até quando você pega, por exemplo, a gente até ensina isso nos nossos cursos. Geralmente até os 14 anos, você precisaria, né, dar uma verificada se há uma autorização, isso acontece junto com os guias, com os mentores, para poder ter, né, vamos dizer assim, uma intervenção, algum processo, né, no campo dessa criança. Aqui no Servir Planetário acontece da mesma forma. Tem muitas pessoas que solicitam para as crianças, e como é que mais ou menos funciona isso? Tem uma equipe espiritual, né, a egrégora que toca aqui o Servir Planetário, a gente até já explicou várias vezes que tem mais de 200 terapeutas que também participam junto aqui com a gente nesse ancoramento, nessa emanação de energia, então é uma egrégora muito grande, tá? O que que acontece? Quando alguém solicita, por exemplo, uma criança, principalmente até os 7, ou dos 7 aos 14, é como se eles vão validar com estes guias, né, destas crianças, para ver se há uma autorização para poder fazer isso. Então, porque o campo deles geralmente é mais fechado, porque os guias eles estão muito ali para que ela tenha um desenvolvimento mais natural, mais harmônico possível, né? Embora a gente sabe que existe toda a influência do meio, existe toda a influência energética, mas eles estão sempre muito presentes, tá? Então é mais ou menos assim. Para a gente dar um outro exemplo, assim, ou tentar entender, né? Tem muitas vezes que até guias, né, eles podem vir a encarnar junto com você. Não sei se alguém já tinha pensado nisso, tá? Eu, por exemplo, já tive algumas consciências, tá? De que um ser que, quando eu era criança, participava dessa guiança, né, sendo guia ali comigo, ele já está encarnado nesse momento, né? Então, isso pode acontecer também, porque por isso que a gente disse, os guias, geralmente, eles são muito similares, muito próximos a gente, né? É assim, vou tentar dar um exemplo aqui. Imagina que tem eu, né, e, sei lá, algum familiar meu aqui. Hoje a gente está todo mundo encarnado, mas pode ser que. E daí, se você for analisar, se eu for analisar, né? Que
de consciência, em nível, né, de tudo, mas numa próxima encarnação ou até em anteriores, eu posso ter sido guia de algum deles, ou o contrário, eles terem sido guias, meus guias, né? Por isso que a gente diz, é um processo evolutivo que vai acontecendo, que vai alternando, né? Vai tendo essa forma. Já os mentores, né? Já os mentores, geralmente, eles são seres já com mais elevação de consciência, que daí eles vêm em momentos específicos. A gente que explicou numa determinada live, né, que o mentor, né, ele não fica, até os guias também, né, eles não ficam parados aqui do seu lado, porque é tudo uma questão energética. É tudo uma questão energética. O que que acontece? Se você pegar, né, e você emana, você coloca uma intenção, por isso a gente diz, intenção gera energia, movimento energia. Você coloca uma intenção de auxílio, você está conectando com eles. E eles se aproximam, né? Se aproximam energeticamente para vir poder amparar você. Por isso que a gente sempre diz, eles não estão ali, né, ao nosso bel prazer de ficar o tempo inteiro ali, a nosso serviço, né? Não é isso, embora seja de alguma forma assim também, né? Isso, nossos guias podem ser nós mesmos, as versões superiores que a gente falou, né? O seu eu superior, às vezes, também está fazendo esse papel de guia, né? Aí até valeria a gente entender aquela live que nós fizemos sobre a coexistência, né? Aí dá para entender isso um pouco melhor. Mas, né? Mas a forma é essa. Então, por isso que a gente diz, quando você solicita o amparo, quando você vem, eles fazem uma proximidade. Quando você faz uma oração, né, a oração é muito importante, porque ela emana também, né, uma vibração, um selo vibratório energético. Então, então é mais ou menos dessa forma. Aprendi que parentes desencarnados não podem ser nossos mentores, é isso mesmo? Depende, né? Depende. O que acontece? Às vezes você tem um parente que desencarnou, mas ele ainda está num processo lá, né? Que ele também precisa, vamos dizer, de um amparo, de um cuidado, de um auxílio. Agora, se vamos dizer, era uma pessoa que estava por aqui e ela já tinha, né, uma forma mais expandida, alguma coisa nesse sentido, tranquilamente logo ele já poderia, né, estar fazendo esse papel de guia, principalmente, né? De mentor aí já seriam consciências um pouco mais elevadas, né? Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida aqui. Anjo é o mesmo guia espiritual? E a gente explicou agora há pouco, Claudete, essa pergunta. Que mais que a gente tem? Meu anjo é o mesmo guia espiritual. Sou geminiano, meu anjo é Iesaléu. Não, tá? Na verdade, existe uma tabela, né, dos anjos, que você pega lá, data de nascimento, então, existe uma regência angelical. Existem escalas angelicais, né, que vai desde, você pega anjo, arcanjo, querubim, serafim, tem toda a escala lá. O que que acontece? Então, existe uma regência nesses cálculos que se fazem. Então, você tem uma regência desse ser, a gente pode dizer assim, né? Mas não quer dizer que ele seja um guia ou um mentor, tá? A internet caiu? Só me responda aqui para mim parece que está funcionando tudo bem. Até qual dimensão eles podem ser, não tem limite, tá? Se você pegar, às vezes, a gente falou lá em arcturiano, em pleiadiano, eles podem estar, sei lá, na 12ª dimensão e auxiliando você, né? Num nível. Tem aquela coisa assim, muitas vezes a gente acha que tem que ter uma descida, né? Não sei se isso faz sentido para vocês. Você fala de algum ser, né? E parece que, assim, eu quero conversar com o meu guia, meu mentor. Dá uma impressão, tá? Que ele precisa vir aqui, no seu lado, né, e a gente sabe que isso não é verdade, porque não existe essa distância. Então, às vezes você pega, para dar um exemplo assim, um Saint-Germain, tá? Saint-Germain, ele é um ser que já tem uma grande elevação de campo, né? Ele já tem um nível de consciência bem elevado. Então vamos lá. Aí a pessoa tem o Saint-Germain como mentor.
não é que quando você chamar ele, né, ele vai vir aqui para o lado, nessa forma que a gente entende. Até porque existem equipes intermediárias, uma série de coisas que fazem parte desta egrégora. Então, às vezes, sim, vão se aproximar de você, mas não necessariamente que tenha que vir o São Germain na sua totalidade, até porque daí entrariam conceitos de onipresença, né, e outras também. Mas é a questão, por isso que a gente teria que entender um pouquinho de energia, né? Porque quando a gente entende de energia, a gente entende que não existe separação, não existe distância, não existe até tinha o que eu achava bem interessante, se eu não me engano, era até o Léo que usava essa expressão, que ele dizia assim: estamos a um pensamento de distância de você, né? Essa expressão ela é bem legal. Acho que era assim, né? E isso é verdade, porque eles estão a um pensamento de distância da gente. É isso, não existe essa barreira, não existe essa forma, tá? Então, falange é mais ou menos a mesma coisa que egrégora, né? São só outras nomenclaturas, tá? Então é isso. Qual a imagem da figura feminina que você comentou, mentor? A gente tem postado no nosso Instagram, tá? Eu não tenho agora aqui para mostrar para vocês. Como comunicar com os guias e mentores? A melhor forma é conversando, tá? Eu, pelo menos para mim, é a forma que eu converso com eles, como se estivesse chamando eles. E daqui a pouco você começa a sentir, tá, a presença deles. O que que acontece? Quanto mais você vai estabelecendo e percebendo uma conexão, ela vai se alargando em consciência, tá? Vai se alargando em consciência. Então, eu já emendo aqui nessa pergunta da Kátia, como descobrir? Na verdade, muito mais do que saber o nome, tá? Muito mais do que ter esse entendimento, é você ter uma percepção de que ele se faz próximo de você. Depois, com o tempo, provavelmente você acaba até sabendo o nome, embora isso não seja o mais importante. O que que acontece, né? Para dar um exemplo assim, eu falei antes de Shantia Cash. Ela já se fazia presente por aqui há bastante tempo. A gente não tinha esta informação do nome. Inclusive, como a gente trabalha com isso e compartilha informações, por exemplo, você vai colocar uma mensagem que é destinada a este ser que estava aqui, então vamos dizer, ela, né, deu um jeito, vamos colocar assim, de trazer para a gente um nome para que nós pudéssemos, vamos dizer, identificá-la. Mas, se eu só dissesse, ó, é uma mentora que está por aqui, tá? Não mudaria o, o teor da mensagem, não mudaria o nível de importância, não mudaria nada disso. Então, é uma dica até que a gente poderia dar, né? Dica, se fosse boa, a gente não dava, mas só para a gente explicar isso. Então, muito mais do que às vezes a gente se preocupar com o nome dos guias, dos mentores, e é aí que entra a dica. Eu falaria para vocês irem conversando com eles. Irem conversando, daqui a pouco você começa a perceber, né? Vou dar um exemplo assim, tem um dia que você não está muito bem, tem alguma coisa nesse sentido, você chama eles, e daqui a pouco você vai se acalmando, daqui a pouco você sente essa presença de energia. E com o tempo, tudo isso vai, né, cada vez ficando de uma forma mais expansiva. E pode ser que em algum momento passe um nome. E às vezes não é questão assim, precisa, né, dizer para você vir o nome da Shantia Cash, só para vocês terem uma ideia, eu estava numa meditação e eu escutei o primeiro nome, né, Shanti, e aí eu parei ali e anotei. E o resto do nome não tinha entendido, não tinha ficado claro para mim. Só que isso veio quando eu estava fazendo a meditação. E depois ele se completou o nome, entende? É mais ou menos assim. Então, foi inesperado. Foi um momento que eu não estava esperando nada disso. E isso aconteceu, né? Então, é mais ou menos isso, tá? Para desenvolver a mediunidade, não é preciso ter a orientação de alguma egrégora e proteção? Não necessariamente, tá? Mas é lógico que todos nós estamos conectados em alguma egrégora, alguma ou algumas, né? O que acontece comigo, por exemplo, quando eu era mais novo, eu trabalhava em obras, né, em obras de engenharia civil, geralmente longe de casa, São Paulo, Porto Alegre, né, passava viajando. Eu não tinha como
participar de algum grupo, de alguma coisa naquele momento, naquela fase da minha vida. Mas continuava, né, continuava, essa questão, né, de eles irem me amparando para continuar o meu desenvolvimento espiritual. Então muito do caminhar que eu fiz naqueles momentos foi sozinho, estudando, né, percebendo, fazendo para depois, novamente, conseguir, né, estar mais perto de casa, mais conseguir se centrar mais nisso, aí é onde tudo andou de uma forma muito maior, né. Mas que daí facilita, tá, que daí até isso se torna facilitado. Ok, deixa eu ver o que mais que teria de pergunta. Pode-se receber um puxão de orelha também? Com certeza, né, com certeza. Na verdade, assim, ó, traduzir essa pergunta. Puxão de orelha, não diria nessa forma. Tem muitas vezes que nós estamos rodeados de emoções, de várias coisas aqui. E eu, por exemplo, fiz várias birras já, eu já comentei isso em lives aqui. Quando eles olham isso lá do outro lado, né, é como se eles estão, tipo, rindo da gente, porque entendem como a gente é. Rindo é modo de dizer, né, porque eles sabem que a gente tá aqui, né, tá ocupando um corpo físico, tem todas essas coisas, né, então é isso. Eu eu, por exemplo, fazia aquelas cartas de demissão lá para Saint-Germain, eles sabem que aquilo ali era um momento meu, era um momento, né, de reorganização, né, de deixar sair algumas coisas também. Então, é mais ou menos dessa forma que a gente entende. Então, não seria uma questão, assim, de que eles dão, mas muitas vezes nós vamos tomar ações na nossa vida e nós vamos ser intuídos a nós mesmos, né, através do que a gente tem aqui de ferramental para nós mesmos termos o nosso puxão de orelha, né. Que seria, dar um exemplo, você tem às vezes remorso, você tem várias formas que são expressadas através de você, que já vem um puxão de orelha, né. Mas é mais ou menos assim, eles não têm esse julgamento, a gente poderia dizer, que nós temos, né, nessas coisas. Eles se divertem muitas vezes com a gente, né, eles entendem ele tem vezes que eu dizia: "Cara, assim, ó, me erra um pouco, não quero mais saber disso", né, me erra, né, então eles sabem, né, não, daqui a pouco, né, ele vai se acalmar, daqui a pouco isso vai passar, então é assim, não sei se deu para entender mais ou menos o que eu quis dizer aqui. Bom, então aquele dá um exemplo, tem vezes que eu começo a falar coisas aqui, não vejo como um puxão de orelha, mas é como se diz: "Ó, calma, calma, né, não é isso, não é para esse lado que é para você ir", é mais ou menos assim, daí começa a mudar, sabe, aqui mesmo de forma instantânea, então tem isso. Ok? Vamos então para o servir planetário? Então, a gente já vai, né, solicitando que todos já busquem uma posição de relaxamento, né, fiquem confortáveis, quem quiser deitar pode deitar, quem quiser, né, ficar sentado, tanto faz, desde que você fique em relaxamento, tá. 2 pessoas diferentes podem ter o mesmo mentor? Sim, a gente comentou isso antes também, até mais de 2, né, várias. Então vamos lá, nos preparando, nos sintonizando na energia. Eu vou colocar aqui já uma musiquinha pra gente ir adentrando, se sintonizando. Tente respirar o que está te preocupando, tudo aquilo que está tirando a sua paz, para que nesse momento esse amparo, ele venha nessa primeira forma. Não se preocupem com o restante. A espiritualidade, ela sempre sabe do que nós estamos necessitando. Então, respirando, nós vamos fazer a nossa invocação de abertura.
Com todo amor que temos em nossos corações, nós invocamos neste momento a amada presença dos Mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a Grande Fraternidade Branca, o Comando Ashtar, o Comando Santa Esmeralda, o Comando Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para que nos auxiliem na realização deste tratamento, para todos que solicitam, através dos Kumaras e também do Kumar multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Para que todos fiquem protegidos, nós vamos ativar agora os sistemas de proteção. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Pirâmide de proteção, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Merkabah de luz, ativar agora. Respire. Nesse momento está sendo estabelecida a nossa conexão com o céu, com a terra, através dos nossos chakras transcendentais. Nós também já vamos sendo amparados pelas equipes de Raio Azul, através de Arcanjo Miguel, Mestre Amoria, aonde eles vão verificando e atuando nas questões necessárias. Respire e perceba essa energia. Da mesma forma, as equipes da Chama Violeta, através de Saint-Germain, Mestra Kuan Yin, também vem nos amparar nas transmutações, em tudo o que se faz necessário e disponível. Vamos respirando. As nossas emoções também são equilibradas. Vamos nos preparando para o nosso tratamento frequencial, tonal, onde os nossos chakras, os nossos centros de energia, eles vão sendo colocados em potência. Potência significa a melhor forma para nós recebermos os nossos processos de cura. Então respire e nós vamos iniciar agora com o chakra básico na frequência de 396 Hz.
chakra umbilical, 417 Hz. Plexo solar, 528 Hz. Cardíaco, 639 Hz.
Chakra laríngeo, 741.
E vamos nos preparando agora para o encaminhamento e ativação nas câmaras de cura. Invocamos neste momento a amada presença dos mestres Kumaras e todas as suas falanges de luz, a grande fraternidade branca, do Santa Ametista, as nossas mônadas, os nossos eus superiores e todas as egrégoras de luz que nos acompanham, para os que solicitam até as câmaras de cura e a ativação do tratamento junto aos Kumaras. Gratidão, está e vá observando a energia, como você se sente, enquanto nós somos encaminhados. Vamos nos preparando também para o nosso encerramento. Respire. Em profunda gratidão e com amor em nossos corações, agradecemos a toda a Ordem dos Kumaras e todos os seres que participaram deste tratamento. Neste momento, solicitamos que sejam desfeitos os mecanismos de proteção e desconectada a energia envolvida neste atendimento. Que cada um siga somente com o que é seu. Gratidão, está feito, está feito, está feito. Vamos respirando e aos poucos vamos retornando para o aqui e para o agora. Como que vocês estão? Como que se sentiram? Deixa eu ver aqui. Foi bem forte esse movimento de hoje. Não sei se vocês sentiram, a gente sentiu bastante por aqui. Então eu vou tomar um golinho de água. E a sono é normal, às vezes dá também, tá? Não tem problema, faz parte. Ok? Bom, então eu queria agradecer a todos, né? Espero que todos possam aproveitar bastante esse servir planetário, esse momento. Dá para fazer novamente, quem quiser também, tá? E a gente queria agradecer então a todos, desejar uma excelente semana, dizer também que nós vamos nos vendo por aí.
que nós possamos ter uma semana de bastante luz, né, de bastante harmonia, de bastante paz. Então, um grande abraço e até a próxima.